Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores do hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Imigrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Imigrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza em favor das empregadas domésticas. Migrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos Thaís La Rosa, coordenadora executiva do CEDIC, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Como vai, Thaís? Olá, Caetano, um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria muito agradecer, né, a vocês, a Diana, que é uma amiga muito querida minha, né, por esse convite de estar aqui na rádio hoje, compartilhando um pouco da nossa visão aí do que vem acontecendo com mulheres e homens migrantes nesse período de pandemia. E também, como a Thaís acabou de falar, a gente recebe Dona Diana Solis Soria de Garcia, que é diretora do Departamento Doméstica Migrante e Indígena do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. Como vai, Dona Diana? Oi, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, Thaís, Caetano, Miguel e todos que nos estão assistindo no Brasil e fora do Brasil. Mais um programa ao ar, Domésticas em Ação. Bem, então, para começar a nossa conversa, eu acho que talvez quem nos escuta já há algum tempo já conheça o CEDIC, sabe? Que a gente volta e meia fala do CEDIC, tem uma parceria já faz um bom tempo do sindicato com o CEDIC, mas eu gostaria de pedir para a Thaís, para, se puder, resumidamente, explicar o que é o CEDIC, qual é o trabalho do CEDIC em São Paulo, ou mais do que isso, só para os nossos ouvintes saberem conhecerem um pouco mais sobre o trabalho do CEDIC. Claro, é um prazer. Acho que nesse momento é mais importante do que nunca, né? A gente reunir esforços para divulgar os trabalhos que existem, que estão sendo feitos, né, para a população migrante. O CEDIC é uma organização da sociedade civil que atua aqui em São Paulo, em outros estados também, e nesse momento a gente, inclusive, está atendendo migrantes de outros países devido à ausência de serviços, né? Ausência não é a palavra correta, mas tem muito mais demanda nesse momento. Então, o CEDIC acaba recebendo pedidos de assistência jurídica, assistência social, enfim, regularização migratória de imigrantes que estão em outros países, né? Mas o CEDIC, basicamente, é uma organização que a gente trabalha em 3 eixos principais, eu diria. Um deles, que é o nosso coração, é o eixo de atendimento ao migrante. Então, chama Espaço Migrantes, e ali a gente faz regularização migratória, então tudo que tange, né, algo primordial para a cidadania de qualquer ser humano, que é ter uma documentação, que é de alguma forma poder utilizar os serviços, né, que existem no país e que demandam documentação. A gente trabalha com assistência jurídica, psicológica e assistência social. Então, esse é o Espaço Migrantes. O nosso segundo eixo de trabalho é o trabalho com a comunidade de base mesmo, então, onde a gente vai até os territórios, a gente faz mutirões de atendimento, a gente faz cursos, por exemplo, a Diana, né, e o sindicato participou com a gente no período quando saiu a nova lei de imigração, que a gente foi visitando diversas comunidades migrantes, a gente fez vários seminários falando a respeito da lei, para que esse conhecimento possa chegar, né, até os migrantes, e esse trabalho, desse eixo de trabalho de base, ele tem sempre o intuito de fortalecer as comunidades. O CEDIC é uma organização bastante política, a gente não presta um trabalho assistencialista, a nossa ideia é ir até o território, assessorar da forma que puder, fortalecer aquela comunidade e se retirar de forma que o território se autogestione, que possa lutar por políticas públicas, que possa sempre estar muito mais fortalecido do que a própria organização, né? Então, é um trabalho dentro desse eixo, e a gente acabou, inclusive, fazendo formação de servidores públicos o ano passado,
no Amazonas, em Guarulhos, onde a gente percebe que tem uma demanda, porque não se sabe ainda lidar com a questão migratória, por exemplo, dentro das escolas, a gente vai fazendo, né, esse trabalho aí de fortalecimento. E o nosso terceiro eixo é o nosso eixo de advocacy, que é muito forte, que é onde as políticas públicas são pensadas e feitas, a gente, através das demandas que a gente traz do território, dos atendimentos com os migrantes e migrantes, a gente percebe uma necessidade de política pública, enfim, e a gente sempre traz as associações e as comunidades de imigrantes para esses espaços, né? Então, não é a instituição que se coloca no lugar de fala, a gente, na verdade, abre espaço, né, para que as comunidades venham diretamente. E esse trabalho do CEDIC, eu acho que para quem é aqui de São Paulo, acho que a comunidade migrante de São Paulo conhece bastante, né, o papel do CEDIC, mas como eu falei no começo, como a gente tem muita gente escutando a gente no Brasil, no mundo, então, é bom essa introdução. Mas como você mesmo lembrou, esse ano é um ano muito atípico, né? Esse ano de pandemia mudou tudo, mudou como o sindicato trabalha, mudou como a prefeitura, as políticas públicas, e afetou de uma forma muito específica os imigrantes na cidade de São Paulo, especificamente por conta do sindicato, mas acho que no Brasil inteiro e no mundo. Então, essa é uma questão que eu queria saber de você. O que você percebeu nesse relacionamento com os migrantes, sobre o que afetou mais eles durante a pandemia, o que você sentiu de mudanças ou de maiores dificuldades para os migrantes durante esse período? Nossa, Caio, foram tantas situações assim desesperadoras assim que chegaram até a gente, porque a gente sabe que, né, eu costumo sempre dizer que o migrante não é um ser vulnerável, né? É muito equivocado aquela pessoa que olha para um homem ou para mulher migrante e fala, ai, coitadinho, a gente precisa ajudar. De forma alguma, é uma pessoa tão qualificada, tão cheia de qualidades e defeitos quanto eu, quanto você, quanto qualquer um. E né, é muito importante tirar essa visão de que todo migrante é vulnerável. Mas o que acontece é que o migrante, quando migra, está mais propenso às situações de vulnerabilidade, né? Porque está longe da família, porque não tem uma rede de contatos forte, que a gente sabe que ajuda sim, né, na inserção de um país novo, porque muitas vezes o que fazia no país de origem não é aceito aqui. Então, assim, tem diversas situações de vulnerabilidade que a gente já sabia que existia. E que a gente, né, tá todo mundo aí nessa luta para tentar ir trazendo mais igualdade, né, para nacionais e pessoas que vêm morar aqui. Mas o que aconteceu na pandemia é que tudo isso ficou extremamente intensificado, porque, por exemplo, uma questão que a gente viu acontecer muito é a questão do trabalho. A gente, né, tem mais de 40 milhões de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras trabalhando na informalidade, né, além dos desempregados, que somam aí uns 12 milhões. E nesse momento de pandemia, isso ficou muito complicado, porque, primeiro, é um luxo para aqueles de nós que pode ficar em casa em quarentena, né? Muitos dos migrantes não puderam, tinha que sair por aí, ganhar o dinheiro para comer, né, trazer a comida do dia. E aí você sai na rua, mas não tem quem compra. Assim, então a gente sabe que os recursos financeiros chegaram a zero, assim, as pessoas ficaram sem renda de fato, né? Então, como é que se faz sem renda nenhuma? Como é que se faz para comer? Como é que se faz? Então, essa foi uma das grandes questões, assim, que a gente viu desafios, e a forma que o CEDIC respondeu a isso foi com a criação de um projeto no meio da pandemia, que é um projeto que está sendo apoiado pela OIM, Oportunidades USAID, que era um projeto de formação para que os migrantes fossem inseridos no mercado de trabalho formal através dos sindicatos. Então, a gente fez parcerias com diversos sindicatos, né? E aí também com Solidarity Center, para a gente buscar inserções através de mutirão de emprego, através de oficinas de currículo, como se preparar para entrevista. E o outro eixo do projeto foi a gente preparar esses migrantes para a abertura de um negócio próprio. Mas de que forma? Pensando fora da caixinha, né? Então, o que eu posso criar hoje no mundo de pandemia que vá gerar renda? Que eu preciso fazer um planejamento financeiro? Eu preciso ter quanto de dinheiro, né? Porque, assim, muitas vezes o que acontece? A gente tem a ideia, mas não tem o preparo.
num trabalho psicológico. Então, a gente pensou nessas questões para poder buscar alguma forma de viabilizar a renda. E aí, junto a isso, a gente colocou no projeto que a gente não faria um projeto se não fosse com uma bolsa financeira para cada uma das pessoas que participasse, porque é muito complicado quando uma instituição oferece algo, mas de fato não oferece uma forma dos estudantes estarem ali se dedicando para o curso, né? Como que você se dedica para um curso? Você tem que garantir a renda daquele dia. Então, né, não é uma renda que resolve o problema de uma família, né, no valor de R$ 600 para os adultos, mas é um valor de política pública, né, que era o que o governo estava aí oferecendo. Então, para que o migrante pudesse se dedicar a esse curso 2 vezes na semana por 4 meses. Eu acho que isso você falou uma frase que eu acho que é muito interessante, que os problemas eles já eram ali, já estavam ali, mas a pandemia veio e só intensificou, revelou, né, problema, um certo grau de vulnerabilidade, né, que já existia, mas a pandemia ela vem e deixa tudo mais exagerado, né? E realmente, né, essa questão por exemplo, da renda foi algo, inclusive, que a gente viu no sindicato, né? Quer dizer, é, eu acho que a dona Diana pode falar melhor, mas essa questão das trabalhadoras domésticas que eram diaristas, por exemplo, perderam o emprego, as trabalhadoras domésticas migrantes numa situação ainda mais específica, então, quer dizer, ficaram sem renda nenhuma, né? E uma situação absurda, quer dizer, as pessoas ligando no sindicato falando que não tinham comida e precisavam de cesta básica, quer dizer, é uma situação desesperadora. Não sei se a dona Diana quer comentar um pouco em relação a esse ponto. Oi. Sobre as imigrantes, né, que ficaram desempregadas, as diaristas, especialmente. O sindicato ajudou muito com as cestas básicas, com os produtos de limpeza. Aqui em casa também eu entreguei algumas cestas que eu consegui para os imigrantes, não só domésticas, né? Também tinha as minhas que são da costura, que eu entreguei bastante, tenho bastante conhecidas. A maioria sem trabalho, sem dinheiro para levar para casa, para o sustento de crianças pequenas, né? Porque tem muito imigrante, tem muito ninho pequeno e as dificuldades ficaram muito difíceis para elas, e essa situação ficou no sindicato assim uma coisa desesperadora, vamos dizer assim, porque não sabíamos o que fazer, para onde recorrer. Algumas instituições ajudaram, mas não foi suficiente, e ainda tem muitas meninas que ligam pedindo ajuda, que não conseguiram um emprego, estão desempregadas, e estamos nessa situação. Agora, eu não sei como vai ficar com a segunda onda que está vindo agora aí, essa situação das meninas, não só imigrantes também, né? As brasileiras também que estão passando por necessidades, tem ninhos pequenos. Então, a coisa vai ficar feia mesmo. Não sabemos como vamos resolver. Desta vez, acho que se a coisa ficar feia mesmo, não sabemos como vamos poder ajudar. Porque já muita gente já ajudou, muitas instituições já ajudaram, agora não sei. Sinceramente, eu também passei uma situação pensando, e como a Thais falou, que também fiz parte do curso Autonomia Imigrante, graças a Deus, foram umas aulas, vamos dizer assim, do SEBRAE, da COBIBA e de outras organizações que deram para a gente, tudo sobre autonomia, para a gente ter autonomia para poder empreender algum negócio, alguma coisa. Quem tem um pequeno negócio, vai atualizar ele, vai ver como ele consegue sair para o mercado, porque como não tem mais a venda presencial, vai ter que ser pela internet. Quem não tinha, mas tinha a ideia, então já vai poder pensar melhor e fazer alguma coisa para poder sobreviver, porque senão não dá. Eu mesma parei de ir na Paulista por causa da pandemia e não tem previsão de volta. Então a situação está ficando bem difícil, especialmente para os imigrantes e as diaristas também, que não tinham a mensalidade, digamos, um mês inteiro para ganhar, né? Então a situação delas ficou realmente muito triste. Só peço a Deus que essa
pandemia passe e possamos, quem sabe, reiniciar a vida um pouco mais, como posso falar, no ano que vem, um pouco mais tranquilas, arrumar empregos, e os patrões, né, que paguem, sinceramente, o que é realmente que se deve pagar um imigrante, porque o imigrante não tem direito à carteira, não tem direito a férias, e a exploração, né, essa exploração é muito triste. Então, não sei, sinceramente, eu estou assim, estou muito triste, desculpa, eu não estou conseguindo falar muito. Realmente a situação é... E como a dona Diana mesmo falou, né, essa segunda onda, né, que eu acho que deixou de ser uma possibilidade para ser uma realidade, só deixa as coisas mais assustadoras, né? A gente vinha numa expectativa de que o final do ano ia ser melhor, que ano que vem, inclusive de uma vacina em dezembro, né, que era já estavam veiculando, né, todo mundo vai ser vacinado já em janeiro, aparentemente vai demorar, e uma segunda onda que já chegou e que continua, fatalmente vai continuar afetando de forma direta a comunidade imigrante, né? Sim, sim, isso é algo que nos preocupa muito, né? Porque isso me leva a um segundo ponto das questões que a gente tem visto como problemáticas assim nesse período todo. Hoje, a gente, né, quando se faz um atendimento de uma pessoa com Covid, você não tem um campo na ficha que preenchem ali de nacionalidade. Então, a gente está completamente no escuro, a gente não sabe quem está adoecendo, quais comunidades, né, a gente não está indo para campo. O CEDIC, por exemplo, decidiu que no momento que a pandemia intensificou mesmo ali em abril, maio, a gente falou, a gente não vai atuar de forma presencial. Então a gente está fazendo tudo remotamente. Esse curso que eu compartilhei com vocês aqui, ele é um curso remoto. Nossos atendimentos quadruplicaram, Caiotan, assim, muito, 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 mas tudo online. E pensando o quê? A gente não vai colocar em risco os próprios migrantes, né? Claro que a equipe é uma questão, eu sou responsável pela minha equipe, mas os migrantes também adoecem, né? Conforme a gente vai no território, pode levar doença. Então, a gente está muito, assim, preocupado porque eu não sei, a gente não tem dados desses adoecimentos. Então, a gente vem fazendo todo um trabalho, né, de advocacy muito forte para que se inclua, né, a questão de nacionalidade, para que a gente saiba até, né, como a situação está. E é aquilo, né? Informação é fundamental para o estabelecimento de uma política pública, né? Se Exato. eventualmente se descobre que uma comunidade específica, de uma determinada nacionalidade, de uma determinada região, está adoecendo, você consegue promover uma política pública muito mais direta e muito mais eficaz. Mas a questão é justamente essa, Exato. né? A gente, Exato. a gente não faz teste, a gente não tem informação, é tudo assim muito não vou dizer oba-oba, mas a gente não está se prevenindo em relação aos acontecimentos, né? Então tudo fica muito, muito direto. E uma coisa que você mencionou e que eu achei interessante é isso, quer dizer, quadruplicaram os atendimentos, né? Mesmo remotamente, quer dizer, e aí vem um outro ponto, quer dizer, como que a comunidade imigrante e também outras comunidades, outros grupos, mas especificamente os imigrantes, têm a necessidade de buscar instituições ou outros grupos fora do campo público, quer dizer, é o sindicato, é o CEDIC, é o Membro Solidário de Centros, quer dizer, a necessidade dessas outras instituições da sociedade civil se organizarem para apoiar essa comunidade, porque muitas vezes são são as únicas organizações que estão prestando alguma ajuda específica para esse grupo, né? No sindicato mesmo, a questão das cestas básicas, né? A quantidade de pessoas que vieram em busca de cestas básicas é uma coisa absurda, né? Mesmo tendo os programas da prefeitura, do governo, a ação das organizações que não são não são da prefeitura foi fundamental, né? Inclusive do CEDIC. Caiotan, tá me ouvindo? Então, sim, Thais, você escutou o comentário? Eu não peguei o final, acabou a luz aqui, tá caindo uma chuvona, Ah, sim, espero. tá chovendo muito forte em São Paulo, porque eu tô do lado da janela, tá bem complicado.
Não, eu só estava falando como importante essas outras organizações que fora do serviço da prefeitura, né, para o auxílio da comunidade imigrante, né, o sindicato, o SEDIC, o Solidarity Center, quer dizer, outras instituições que, quer dizer, a sociedade civil mesmo apoiando os imigrantes que muitas vezes só tem essas organizações para se voltarem, né? Sim, sim. O momento atual que o que a gente tem percebido é que as políticas públicas, né, e os serviços oferecidos pelo município também não têm dado conta, e mesmo pela União, né, a gente trabalha de forma muito próxima com a DPU e eles estão, assim, já não conseguem mais responder, assim, já a fila deles é uma coisa imensa, então a sociedade civil está organizada, está respondendo a essas demandas, mas que de fato precisam ser respondidas, né, pelo município, pelo estado, pela União. Então é preciso que haja uma reorganização, é preciso que se priorize, né, a comunidade imigrante, porque essa não é a função da sociedade civil, né? A gente está ali como apoio, não como a principal solução e resposta. Então é algo bem preocupante assim para a gente. E um ponto que você também mencionou, quer dizer, não mencionou, mas que pode ligado, é que a gente conversou um pouco antes, né, em relação a como que algumas questões que já estavam existentes, a pandemia acabou, que é a questão da violência doméstica, que você tinha mencionado, quer dizer, teve um crescimento absurdo desse tipo de ocorrência, né, não só da comunidade migrante, mas acredito que também da Em comunidade geral, migrante, né? sim. Não sei se você pode falar um pouco mais sobre essa questão e como que o CEDIC Claro. entende essa situação. Bom, a gente começou a perceber que a gente começou a receber, de fato, muitos relatos, né, de aumento de violência doméstica, de brigas de casais, principalmente vindo de mulheres, relatos de mulheres, né, nos nossos atendimentos. E aí isso converge muito com um documento que foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no qual, né, eles estão relatando que houve um aumento de mais de 400% de denúncias de briga de casal que envolvem, né, de denúncias que envolvem briga de casal mesmo. Então, né, isso é um número exorbitante. E aí, conforme você vai, né, analisando aí a evidência de violência doméstica, você tem um aumento de 46% de feminicídios em São Paulo, entre fevereiro e abril desse ano. Né? Então, esse é um número muito grande. Aí a gente, obviamente, começou, né, a refletir sobre isso e claro, a pandemia, ela exacerba, né? Uma vez eu vi uma psicanalista chamada Maria Homem, ela faz vídeos, assim, muito interessantes, e ela falando isso, que a pandemia, ela pegou tudo que estava debaixo do tapete nas vidas familiares e trouxe tudo à tona. Então, as pessoas, assim, não estão tendo para onde correr, porque estão ali convivendo o tempo todo. E, de fato, a gente começou a pensar isso, que, número um, é uma convivência constante. Número dois, está sendo mais difícil para a gente conseguir acessar o que está ocorrendo, porque muitas vezes não sobra espaço para que se faça uma denúncia. Às vezes as pessoas usam o mesmo celular e aí fica difícil fazer uma denúncia via celular, não consegue sair de casa por causa da pandemia. Então a gente começou a pensar que todos esses casos, né, são agravantes. E para as mulheres migrantes tem um diferencial aí, porque muitas vezes é o companheiro que pagou a viagem, né? Então, do país de origem para cá, e aí tem uma sensação né, de dívida. Também tem uma questão específica que tá, se eu sair de casa, eu não tenho para onde ir, né? Eu não tenho uma família aqui, de fato, que me ampare, e a gente não tem abrigos para pessoas vítimas de violência doméstica. E quando eu digo que não tem abrigo, significa que não tem uma política pública para reerguer essas pessoas, uma fonte de renda, uma forma de que as crianças sejam cuidadas enquanto a pessoa está se reerguendo dentro do... Né? Então, o CEDIC também está na luta aí, a gente está escrevendo um projeto, ver se alguém nos financia para a gente pensar em como tirar essas mulheres de casa, que precisam sair de casa e querem, porque é muito importante a pessoa querer, né? E conseguir criar toda uma estrutura para que essa mulher possa se reerguer e recomeçar a sua vida. Inclusive, dona Diana, eu lembro que acho que alguns programas passados a senhora mesmo comentou sobre isso, né? Dos grupos que a senhora faz parte, né? Desse tipo de fala, né?
acho que no caso era alguma imigrante boliviana mesmo, né? Que falava dessa questão do marido e da própria tem essas relações mesmo, né? Entre o casal, quer dizer, que já é uma relação abusiva, mas que na pandemia a situação piorou demais. Así, como yo soy parte de la PAL también y con la querida Oriana tenemos un grupo que participamos, por causa de la pandemia fue suspensas las reuniones presenciales. Nuestro grupo era Mujeres Migrantes Latinas. O grupo é agora porque me calo, que fala de violência doméstica, aquelas mulheres que são agredidas pelos maridos, né, em casa. Teve uma vez uma menina que relatou a história dela, muito triste. A menina não tem nem 40 anos, sofria um absurdo, mas agora, graças a Deus, ela já está só com as crianças, né? Mas e não só foi ela, tem outros também que estão por essa mesma situação. E como a Thaís falou, precisamos dessas casas que possam acolher elas, para elas poderem sair, porque a verdade é que quando se separa ou se afasta do marido, não tem para onde ir, porque às vezes é o marido que paga o aluguel. E a mulher não tem como pagar, ela pensa e fala, aonde eu vou? Eu sou obrigada a suportar essa pessoa, porque não tenho com que pagar meu aluguel. Só que não pensam nas crianças, nos adolescentes, que eles estão vendo aquela violência. E as crianças são o futuro do Brasil. Já imaginou aquela criança crescer com aquele exemplo, com aquela violência? O dia de amanhã ele vai virar um adolescente, vai casar, vai fazer família, e vai achar natural ele bater na mulher dele? Ah, meu pai batia na minha mãe, como eu não posso bater? Então, essas são coisas que a gente precisa lutar mesmo, como a Thaís está falando, para evitar que as crianças cheguem a esse ponto de violência, para que eles não se tornem adultos agressivos, inclusive podem ser assassinos. Então, precisamos de muita ajuda para socorrer as nossas crianças, socorrer aquelas mulheres que estão sendo agredidas. Não, às vezes não é só física, é verbal mesmo, com a boca são agredidas. Xingam, ameaçam. Por quê? Por o fato de essa pessoa estar pagando aluguel, está sustentando a família. A mulher não pode falar e tem algumas meninas paraguaias também que eu estou assistindo no sindicato, que também elas falam, não tem aonde ir. E aí, sim, essas meninas paraguaias, elas são mais dominadas pelo marido. Que a gente já está percebendo que eles, como a Thaís também falou, essa parte do celular, é o marido que fica com o celular. Qualquer novidade, qualquer notícia, ele passa para a mulher. Então, as situações são bem difíceis. Inclusive, temos um caso aí de uma menina que o marido quer saber tudo sobre o processo da menina. Mas não é ele que tem que saber, é ela. O processo é dela, o trabalho é dela. Inclusive, o dinheiro, ele quer que vá na conta dele. O sindicato falou, não é você que está processando a patroa, é a mulher que está processando. Então, você não tem nada a ver. Não, mas que eu sou... Não, eu sinto muito, você não é o que está fazendo o processo. Quem abre o processo é a menina, não é você. Então, é uma situação bem difícil, mas graças a Deus ele deu uma parada de incomodar. Estava incomodando muito. Ele queria o dinheiro na conta dele, é um absurdo. Não pode. Então, as paraguaias também sofrem por essa parte disso aí, e elas não podem contar com a família delas que estão ali no país delas, porque para a família delas, ela está aqui na vida boa, está muito bem, está bem trabalhando, está bem cuidada, mas não sabe, a família não sabe que ela está sofrendo aqui no Brasil. E acontece também com as outras imigrantes que passam aqui. O imigrante costuma guardar para si a dor que está sentindo, o que está sofrendo aqui. Para a família que está no outro país, não sofrer, não falar, está sofrendo, vem cá, eu vou te mandar dinheiro. Às vezes eles mandam dinheiro se prestando de outras pessoas para a sua família voltar para o país dela, para o seno delas, para a família delas. Então, são situações muito difíceis. E eu falo, até quando vamos sofrer? É muitas situações muito difíceis. E no sindicato se está vendo muito. Ultimamente, bastante imigrante procurando o sindicato. Graças a Deus, eu não sei como elas estão se inteirando que tem um sindicato delas. O sindicato é delas. Elas têm que venir ao sindicato e avisar, porque às vezes
sofrem no trabalho violência e sofrem violência em casa. Em casa já está sofrendo violência doméstica com o parceiro, o marido, e às vezes até dos próprios filhos. Tem mulher que apanha do próprio filho. E não pode apanhar, nem do marido, nem do filho. Então, elas são submissas, saem da casa, às vezes toda agredida, e vai para o trabalho, e sofre violência no trabalho. E aí, como ela fica? Em que situação ela vai ficar? Então, essas casas que a Thais fala, é muito importante para socorrer essas mulheres, para ajudar essas mulheres a se erguerem na vida, para ver que elas podem, sim, superar essa situação. É difícil esquecer, mas, pelo menos, vai sair daquela violência que está sofrendo para poder dar uma vida melhor para os filhos dela também. São os filhos que sofrem. Então, são situações muito, muito difíceis para se analisar, para ver, para as políticas públicas criar mesmo esse ponto que a Thais está falando, de economicamente para ajudar elas. Quem sabe elas depois podem estudar, arrumar um bom emprego, e essas coisas aí. Muito difícil, está muito triste a situação das imigrantes com a violência que aumentou na pandemia, né? É uma coisa que não dá para entender. Eu mesma não entendo como uma pessoa tem coragem de bater em outra. Por quê? Que sou marido? Não. E daí, se você é marido? Você não tem obrigação de levantar a mão para a mulher. Em hipótese nenhuma. Nem a mulher para o homem. Não pode. Tem que ter amor, tem que ter respeito. E se eles não se gostam mais, separa. Pensa nos seus filhos, que tem filhos pequenos no meio, que eles estão sofrendo, eles estão vendo o sofrimento da mãe. Tá bom? Eu acho que é exatamente isso, né? E a necessidade, quer dizer, o problema ele existe, mas a necessidade dessa solução, assim como a Thaís falou, da questão dessas casas de acolhimento, para saber que a imigrante tem algum lugar para ir, né? Sabe, entender a condição e saber, olha, com todo esse problema, você tem um lugar para ir, pode ficar tranquilo em relação a isso. E junto a isso, eu queria perguntar para a Thaís um pouco sobre essa terceira corrente, né, que você falou que é que o CEDIC tem, que é o advocacy, né, que é essa questão da política pública. Como que você vê os espaços para esse tipo de ação aqui na cidade de São Paulo? Se é mais facilitado, se você tem um pouco mais de acesso, seja a prefeitura, seja a Câmara dos Vereadores, né? Porque, afinal, talvez São Paulo seja, no Brasil, a cidade que mais tem essa relação com os imigrantes, né? Tem algumas cidades no Brasil que, quando a gente trata, por exemplo, de trabalhadoras domésticas, migrantes, algumas são muito poucas, mas em São Paulo, essa questão dos imigrantes é muito forte. Então, como é que você vê essa questão do advocacy e a possibilidade de acionar tanto a prefeitura quanto a Câmara aqui na cidade de São Paulo? A gente tem, né, um bom relacionamento, na verdade, tanto com, né, o município, com a prefeitura quanto com a Câmara. Nesse momento, eu diria que São Paulo é referência, né? Eu tive a oportunidade uma vez de participar com a OIM de um encontro, acho que foram 2 dias de encontro com lideranças de diversos municípios do Brasil que tinham migrantes sendo interiorizados para esses municípios. E aí o que a gente vai vendo é que, de fato, São Paulo tem uma estrutura, assim, que quando os outros municípios olham, né, de fato, fica-se a impressão de que funciona muito bem e de que, né, que é uma rede redonda. E, de fato, você tem, né, por exemplo, um CRAI, que é uma referência, né, para os migrantes aqui, você tem uma coordenação de políticas públicas para migrantes, então, né, você tem um conselho de migrantes, então você tem diversos espaços. Mas muitas vezes o que a gente vê que é muito difícil é que parece que fica um distanciamento entre os migrantes, de fato, que estão ali no dia a dia, cada um fazendo seu trabalho, sobrevivendo, e esses espaços onde as políticas estão sendo pensadas e feitas, né? E aí, o CEDIC é uma referência no sentido de mobilização de imigrante. Muitas vezes a gente tem essa oportunidade de aproximar,
mas eu sinto que esses espaços têm estado, né, mais esvaziados e que é preciso um esforço muito grande aí do município para conseguir trazer de volta, né, essa representatividade. Acho que é um problema quando você está fazendo política distanciado de quem deveria estar ali com você, que são os migrantes, né? Nesse momento, o CEDIC, junto com o sindicato, né, dos trabalhadores domésticos do município de São Paulo, nós estamos juntos num grupo onde estamos trabalhando para que se crie uma subcomissão de imigração dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né, dos Vereadores de São Paulo. E qual que é a ideia? A ideia essa subcomissão só pode ser criada pelos próprios vereadores, então a gente tem feito todo um trabalho de, né, nos reunir com eles, explicar o porquê que é importante ter essa subcomissão de imigração. E aí a ideia é que esses vereadores, o Suplicy tá nos apoiando muito, o Donato, né, são parceiros assim muito fortes, e a ideia é que isso saia. A gente está com a rede de promoção de trabalho decente, que é uma rede que o CEDIC faz parte, eles estão, né, com a gente nessa empreitada também. A ideia é que essa subcomissão saia e aí, de fato, a gente consegue, né, os migrantes, aquilo vai ser um canal aberto, os migrantes, de fato, conseguem estar ali, conseguem também pleitear emendas, né, para projetos, para migrantes. Então, a gente tem pensado que seria um bom caminho para aumentar a representatividade ali no legislativo. Eu acho que nesse ponto seria bem interessante, justamente pela falta de, como bem disse, de representatividade dos imigrantes, tanto na Câmara, né? Quer dizer, é importante ter algum tipo de conexão dentro dessas esferas de poder. Mas eu queria, então, já indo mais para o final do programa, falar um pouco dessa relação do CEDIC com as trabalhadoras domésticas migrantes, com o próprio sindicato, né? O CEDIC foi importante, inclusive, no momento da criação do departamento da doméstica migrante indígena. Então, depois eu pergunto para a Diana, mas escutar um pouco da Thaís, como que vê essa situação da trabalhadora doméstica migrante, as questões e dessa parceria com o sindicato em prol desse grupo, dessa categoria. Bom, eu tenho, assim, né, uma admiração muito grande, um carinho muito grande pela Diana, né, a primeira mulher migrante que é uma liderança em um sindicato, né, e uma trabalhadora doméstica e, de fato, fazendo algo pioneiro, né, aqui. E para a gente, a relação com o sindicato é prioritária. A gente tem uma parceria institucional muito sólida já há bastante tempo, né? Então, nesse momento de pandemia, quando, né, nós vimos que elas estavam se mobilizando para a entrega de cestas, a gente contribuiu com máscaras, né, que é o que a gente tinha naquele momento, a gente contribuiu com máscaras. A Diana, sempre que possível, ela referencia mulheres trabalhadoras migrantes para os serviços do CEDIC. A gente fez diversos, né, convites e a Diana, e inclusive a Zenilda, participaram com a gente no sentido de pensar estratégias para os projetos que a gente vinha fazendo, né, que envolvem trabalhadoras domésticas. A gente fez um informe em Foz do Iguaçu, então, né, a Diana participou com a gente também no período dos seminários que a gente fez sobre a nova lei de imigração. Ela fez uma fala sobre como tinha, né, como a nova lei vinha modificando né, o entender das mulheres migrantes também com relação né, ao trabalho. A Diana, o CEDIC participou, né, no segundo seminário estadual das trabalhadoras domésticas do estado de São Paulo, então esse convite veio do sindicato, e aí o CEDIC participou. Então, o que eu percebo é essa grande troca, né? A questão das trabalhadoras domésticas migrantes é um eixo, assim, muito priorizado no CEDIC. A gente, né, em parceria com o Solidarity Center também, a gente vem pensando essas questões, trabalhando essas questões. Então, essa parceria com o sindicato é prioritária para a gente, e a gente busca, né, sempre estar presente, um nos eventos do outro, de forma sempre a contribuir e somar, né? Dona Diana, não sei se a senhora quiser comentar um pouco. A senhora foi muito elogiada, então acho que
Oi, agradeço muito, Thaís, por seus elogios. Eu também fico muito feliz de participar dos eventos, de qualquer coisa que o SEDIC convida ao sindicato, sempre estou aí, atendendo da maneira melhor possível, né? E para o sindicato, o SEDIC é sim uma instituição que trabalha junto com nós outros, né? Um segura a mão do outro e a gente vai para frente. E espero que a gente continue sempre assim. Qualquer coisa, estamos no sindicato para conversar, para projetos, para tudo que o SEDIC precisar. E o SEDIC também está com a gente. Não, só tenho que agradecer, Thaís. Nossa, muito. O SEDIC para o sindicato é uma coisa muito, muito importante. O Solidarity Center também tem a UDP, que a gente participou. Eu lembro que participei também de umas reuniões ali, língua Thaís, na Paulista, na UDP, acho que estava o Gustavo. Mas ali tem tanta coisa que a gente aprendeu também. E porque a todo lado que a gente vai aprende um pouquinho aqui, outro pouquinho allá, e a gente vai guardando para nosso futuro, para nossos projetos, né? A gente vai lembrando as coisas. Foi muito bom ter participado com vocês e espero continuar sempre participando, tá bom? Claro, as portas estão sempre abertas para vocês e a gente aprende demais, né, com vocês, com os relatos de vocês, com, né, o dia a dia, né, que vocês têm acesso com as trabalhadoras domésticas migrantes, porque, né, vocês têm todo um departamento aí com esse trabalho, então não é só, né, uma parceria institucional na teoria, de fato, na prática, vocês munem a gente com muita informação, né, e a gente por outro lado, quando pode, oferece nossos serviços. Então, é de fato uma troca muito rica para a gente. Eu acho que é importante frisar essa questão do trabalho em rede, né? Quer dizer, o sindicato, muitas vezes, talvez seja para a trabalhadora doméstica migrante é um contato, mas tem algum problema, o sindicato, olha, recomenda o SEDIC, recomenda uma outra organização, fala que tem o SEDIC é a mesma coisa, olha, tem o sindicato, quer dizer, como é importante todas essas organizações estarem em comunicação, em contato, no caso do SEDIC com o sindicato, é um contato já de muitos anos, um contato muito intenso, mas está em contato justamente porque essa formação dessa rede é importante para o próprio bem-estar do próprio imigrante, quer dizer, para ele perceber que ele tem vários caminhos que estão ali para apoiar ele, seja uma questão trabalhista, por exemplo, do sindicato, seja uma questão dos documentos com o SEDIC, por exemplo. Então, é importante essa questão da rede, né? A gente tem referenciado muita gente para o sindicato e para os sindicatos no geral nesse momento, porque você sabe que, né, tem muita questão trabalhista surgindo e que de fato, assim, o trabalho dos sindicatos é essencial. Inclusive, a gente fez todo um trabalho, né, com o Solidarity Center ao redor do Brasil, em diversos estados diferentes, onde tem muito trabalhador migrante, fazendo exatamente isso, juntando comunidades migrantes que não conheciam os sindicatos, não conheciam os benefícios de ser associado a um sindicato, e, né, os sindicatos ali falando, olha, a gente tem tudo isso que a gente oferece. Então, a gente está tentando, de todas as formas, aproximar as comunidades migrantes, né, dos sindicatos. Bem, eu acho que isso é muito bom. A gente na nossa última conversa que a gente teve com o Paulo Illes, né? Ele até falou sobre isso, né? Quer dizer, o imigrante ele é imigrante, mas ele também é um trabalhador. Então, todas essas camadas, né, de identidade, elas vão se misturando. Então, elas estão aí e têm que ser utilizadas, né, pro bem do imigrante. Uhum. Estamos encaminhando para o final da nossa conversa. Então, como sempre, tem esse espaço final para um comentário final, para uma mensagem, para chamar os ouvintes para algum projeto, para alguma coisa. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Thaís. O espaço é livre, pode falar à vontade para uma mensagem final, então, Thaís. Bom, né, a minha fala vai, de fato, uma fala de agradecimento, acho, né, que o trabalho que vocês estão fazendo é extremamente relevante, porque de alguma forma, a questão migratória tem sido invisibilizada, né, principalmente no momento de pandemia, e eu digo isso, né, como num trabalho de gestão no SEDIC, porque eu tenho buscado
formas de apoio para projetos né, com migrantes que a gente tem ideias e o que tem surgido nesse momento nosso foco está completamente voltado na saúde para a Covid. E entendo que precisa estar, mas isso de fato gera uma invisibilização, porque não é a pauta do momento, não é o assunto do momento, e migrante não vota, né? Então a gente tem essa questão que se coloca aqui de uma forma, né, muito séria. Então, esses espaços são muito importantes para a gente compartilhar o que a gente vê no dia a dia do nosso trabalho, né? E coloco aqui, né, para quem esteja ouvindo, o nosso desejo de poder fazer, de fato, esse trabalho, né, com mulheres vítimas de violência doméstica. Acho que é um trabalho essencial que precisa ser feito e que precisamos olhar para isso urgentemente. Dona Diana, a senhora pode fazer a sua mensagem? Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu não sei como podemos fazer, Thaís, que eu gostaria que um dia que a gente conseguir alguma coisa na Câmara, né? Não sei se dá para fazer, se pode fazer, se a lei permite, não sei, que um dia imigrante possa votar. Porque aqui tem muito imigrante. A gente mora há mais de 20, 30 anos. Imigrante não pode votar. Eu acho que deveria votar, é a minha opinião, né? Tomara que um dia a gente consiga, quem sabe para os futuros imigrantes que vão chegando no Brasil e de outros países, né? É uma coisa maravilhosa ver um imigrante votando, elegendo, sim, seu presidente no país que mora. Por que não? Não vota mais no país dele às vezes, mas tem que votar onde ele está morando. Que ele está pagando impostos, você paga tudo, igual que qualquer cidadão do país. Então, esse é um sonho que eu tenho, tomara que seja realizado. Então, chegando já no final do nosso programa, eu agradeço a presença da Thaís, né? Maravilhosa, tudo o que ela falou é muito interessante e espero ter de novo ela em outra oportunidade, né? Em outra gravação, em qualquer outro lugar, sempre muito boa, carinhosa, atenciosa ela com os imigrantes, e assim me trata muito bem. E obrigado, Caetano, por mais uma gravação da rádio. Obrigado, Miguel, obrigado, Padre Paulo, por nos proporcionar esses momentos na rádio aí para gravar, que é muito importante também agradecer a eles, né, da Missão Paz, que são parceiros do sindicato, nossa. Para nós, a missão é muito importante, assim como o SEDIC, o Solidaricente, a UDT, todos juntos vamos chegar um dia a conseguir uma coisa melhor para os imigrantes. Muito obrigada para todos, bom dia, boa noite, boa tarde. Bem, eu gostaria de agradecer muito a presença da Thaís, eu acho que é quase é muito bom ter pessoas assim que têm algo muito muito bom para compartilhar, que fazem parte de ações que realmente fazem algo diferente, né? Prestam um serviço importante para a comunidade migrante e para o próprio programa, para os ouvintes, acredito que seja importante isso, quer dizer, saber que existem esses caminhos da cidade de São Paulo. Então, é aquilo, se uma pessoa escutou o programa e não sabia que existia o SEDIC e agora ele sabe que existe e vai procurar, já é algo fundamental, quer dizer, isso já é o suficiente. Então, esse tipo de questão é importante. Então, agradecer muito a Thaís pela presença, agradecer a dona Diana, com certeza vamos ano que vem, né? Já está no final do ano, mas ano que vem, com certeza, já faço o convite novamente para uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, para falar algo diferente de pandemia, né? Vamos discutir a situação do imigrante no pós-pandemia. Sim. Mas eu acho que é isso. Então, agradecer novamente, agradecer a dona Diana e agradecer aos nossos ouvintes que nos escutaram essa semana e pedir que nos acompanhem nossos próximos programas na próxima semana. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelos nossos ouvintes e até a próxima semana. Tchau, tchau.